Amém. Paz do Senhor, irmãos. Você crê que hoje o Senhor ele tem um recomeço para a sua vida? Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem um recomeço para a sua família? Que Ele tem um recomeço para a sua casa, para o seu relacionamento com os seus filhos? Amém. O Alisson orou exatamente sobre o que eu vou pregar hoje. E eu estou muito feliz, porque um pouquinho antes de eu chegar aqui no culto, quando eu estava me preparando lá em casa, como a minha mãe falou, eu estava em missões, e eu estava em Florianópolis nesse tempo, passei 3 meses lá, e nós estávamos auxiliando uma igreja, e essa igreja, ela precisava desse recomeço que eu vou falar com vocês. Ela precisava desse renovo mesmo do Senhor, desse novo tempo. Então, nós fizemos um trabalho lá e nós trabalhamos em específico com as crianças. Porque o Senhor falou para nós que Ele tinha algo com aquelas crianças ali. Porque quando nós chegamos, o pastor falou, olha, eu sou novo nessa igreja também. E nós estamos reabrindo ela após a pandemia. Então, eu estou passando por esse processo de, como eu digo, de reconstrução na igreja pós-pandemia. Porque eles não foram como nós. Nós aqui na igreja, nós abrimos, se eu não me engano, no ano passado. Nós abrimos logo que eles soltaram que podia abrir. Lá não, lá eles só abriram no ano de 2022, só esse ano. Então, eles estavam precisando desse recomeço. E nós trabalhamos com as crianças ali, nós fizemos tarde de diversão, nós fizemos muitas coisas e trouxemos mesmo elas para perto. E aí hoje, a mulher do pastor mandou um vídeo para nós, para mim e para as meninas que estávamos cuidando das crianças, e ela disse, olha, as crianças que vocês deram aula estão dando aula hoje aqui, estão dando aula para as outras crianças, e elas estão ensinando a mesma historinha, a mesma musiquinha, ainda fizeram até um lanche igual que vocês faziam, que a gente fazia bolo de chocolate para elas. Então, eu queria falar sobre a sua vida, eu queria declarar sobre a sua vida, que tudo aquilo que você tem plantado, que você tem semeado, seja sobre a sua família, seja nessa igreja, seja sobre os seus filhos, você vai colher. Amém? O Senhor, Ele tem para nós uma colheita, irmãos. Ele nunca nos deixa desamparados. Sempre que nós plantamos, Ele nos visita e nós colhemos disso. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre recomeços. Sobre recomeçar. E o tema da minha palavra é Nunca é tarde para recomeçar. Então nós vamos ler Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 14. A gente vai ler até o versículo 22. Diz assim a palavra, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e não me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei. Irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali será sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto. E se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chames Noemi, chames Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém. Esse é um belo exemplo de recomeço na Bíblia. Nós ouvimos e conhecemos muito a história de Ruth e Noemi. Nós sabemos, e eu li a partir do versículo 14 para realmente encurtar essa história, porque ela já é muito conhecida por nós. Mas eu gostaria de fazer um resumo do que está acontecendo aqui. Ali naquele momento, então, o marido de Noemi, o marido de Ruth, o marido de Orfa, os 3 eles morrem. E todas então ficam viúvas e elas não têm filhos. Noemi é a sogra de Ruth.
Então, acontece toda essa situação, todas elas estão ali naquele período de luto, e Noemi, a sogra, diz o seguinte: olha, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para Belém. E Ruth, ela fala: eu quero voltar com você. E a outra, que é órfã, que é a outra cunhada, diz que não vai voltar. Ela resolve voltar para o povo dela e para os deuses dela. Porém, Ruth, ela diz: eu quero voltar com você para Belém. E aí a Noemi ainda insiste e fala: olha, a órfã não voltou. Como quem diz: você não precisa voltar comigo. Mas Ruth, ela decidiu. Então é aí que ela diz aquele versículo que até hoje é muito usado em casamento, né? Onde quer que fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus. Só que, irmãos, esse versículo é de uma nora falando para sua sogra. Não é de uma mulher falando para o seu marido. Imagina sendo, tem tantas mulheres que nem gostam da sua sogra, né? E essa nora estava falando: onde você for eu vou. Onde você for eu vou, eu te amo, minha sogra, você é minha amada. Imagina você falando isso para sua sogra: onde você for eu vou, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E foi exatamente isso que Ruth falou para Noemi. Então elas foram e voltaram para aquela terra. E o que nós podemos aprender com essa história? Nós podemos aprender um belo exemplo de uma mulher, que é Ruth, que tinha tudo para não prosperar, que tinha tudo para viver uma vida triste, amargurada, assim como Noemi falou que ela agora era chamada de Mara, porque ela estava amargurada. Mas ela tomou uma decisão, como um ato de fé, e ela disse: eu vou com você. Como quem diz: eu sei que ainda tem esperança para mim, e eu vou atrás desse lugar. Eu vou atrás desse lugar onde pode haver um futuro para mim. Eu vou atrás desse lugar onde pode haver um recomeço para mim. E o Senhor falou muito forte comigo nessa noite que teriam pessoas aqui específicas que Ele quer te dar um novo começo, um recomeço para a sua vida. E isso não quer dizer que você não seja cristã, isso não quer dizer que você já não conheça o Senhor. Quer dizer que Ele quer trazer um recomeço em áreas da sua vida, talvez. No seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento onde quer que você esteja. Seja em relacionamento, seja no seu interior, ou seja até mesmo na sua saúde física. O Senhor, Ele quer te dar um recomeço. E o que significa recomeço? Se recomeço, eu pesquisei, significa você começar de novo, retornar após uma interrupção, ou produzir-se novamente, começar a ser. E se nós formos parar para pensar sobre recomeço, recomeçar é muito mais difícil do que começar, não é verdade? Para pensar, você está fazendo uma receita de um bolo, e aí você, crente, colocou todos os ingredientes, abre o forno, coloca o bolo dentro do forno, passa alguns minutos, você se lembra: esqueci de colocar o fermento. Se você abrir e colocar o fermento, vai dar certo? Não. Mas você precisava daquele bolo, naquele momento, naquele dia. O que é que você tem que fazer? Recomeçar, fazer o bolo de novo. E se você for parar para pensar, um casamento que está começando, noivos recém-casados, tudo é lindo, é o começo. Mas e quando o casamento está com uma crise e você precisa recomeçar? É quando você casou? É flores igual daquela época? Não, porque agora é um recomeço. Recomeços são mais desafiadores. Para uma criança que ainda não anda, ela começar a andar é muito mais fácil do que quando eu e você, por exemplo, sofremos um acidente, caímos e temos que aprender a andar novamente depois de muito tempo. É muito mais difícil recomeçar. Porque você olha e tem aquela sensação de eu falhei. Eu falhei. Quando nós pensamos em recomeçar, a primeira coisa que certamente vem na nossa mente é: se eu preciso recomeçar, quer dizer que eu comecei algo e não deu certo. Quer dizer que eu falhei durante esse processo. E a sensação de recomeçar, ela dá essa ideia de incapacidade, de fracasso em algo, ou de que você não foi bom o suficiente. Mas eu tenho uma boa notícia para você: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você fazer uma receita de novo. Nunca é tarde para você andar novamente. Ainda existe esperança. Ainda existe esperança para um casamento que está recomeçando. Ainda existe esperança para os filhos que você tentou começar um relacionamento, não deu certo e precisa recomeçar. Ainda existe esperança de um recomeço para as nossas vidas. Assim como aconteceu com Ruth. Existe uma esperança naquele lugar. Mas toda a história de recomeço, ela inclui alguns certos passos. Existe algo que nós temos que fazer
para começar esse recomeço na nossa vida, para então dar um start, para virar a chave. E a primeira coisa que nós fazemos é dar um passo de fé, sair da nossa zona de conforto, eu diria. Ruth, ela podia voltar para a casa dela, ela podia voltar para a família dela, voltar para as pessoas que ela conhecia. Mas o que ela escolhe? Ela escolhe mais uma vez sair da zona de conforto. Ela escolhe mais uma vez colocar o pé para fora do barco. Assim como aquele homem, aquele discípulo, quando ele colocou o pé para fora do barco, Jesus o chamou. Mesmo depois, nós sabemos que ele ficou com medo e ele afogou. Mas ele teve a fé de colocar o pé para fora do barco e dizer: se o Senhor está me chamando, eu irei. É isso que nós temos que ter, é essa fé de: Senhor, se o Senhor disse que eu posso, eu colocarei o meu pé para fora do barco. E eu direi: com o Senhor eu vou. Com o Senhor ainda tem jeito, com o Senhor ainda tem esperança. Então, para um recomeço, nós damos um passo de fé e saímos da zona de conforto. Então, Ruth, ela deixou aquele povo sem esperança, ela era viúva, ela não tinha filhos, ela não tinha, como eu diria, ela não tinha um trabalho, não tinha onde ela viver. E quando ela chega naquele lugar, ela chega exatamente no período de colheita, onde aquelas pessoas estão colhendo, e ela podia pelo menos recolher o que sobrava. Recolher pelo menos o que sobrava. Então é isso que ela começou a fazer. Ela começou a recolher aquilo que sobrava. Mas um dia Boaz a viu. E Boaz aqui, ele é a representação de um remidor, como Jesus Cristo é para nós. Um dia Jesus Cristo, ele também viu a mim e viu a você. E ele disse: eu vou te remir. Vem que eu te tiro dessa situação. Se for necessário, eu te compro novamente. E eu posso remir a sua vida. É isso que Oséias, ele fez com aquela mulher. Vocês sabiam que teve um profeta na Bíblia que Deus disse para ele se casar com uma prostituta? É isso que aconteceu com Oséias. Então ele se casou com essa prostituta para representar o pecado do povo. E essa mulher então, um dia, ela foge de casa. E ela volta para onde ela estava antes. Ela volta para aquela situação de pecado que ela estava antes. Ela sai do casamento e ela vai para aquela situação. Então o Senhor diz para Oséias: Oséias, volta e busca aquela mulher. Você vai comprar ela e você vai amá-la. E Oséias volta, compra aquela mulher e ele a ama. Aquela mulher que estava em uma situação de pecado, aquela mulher que tinha quebrado a aliança do casamento, que tinha voltado para onde o remidor tirou ela, e ainda assim ele a buscou e ele a amou. Ele colocou ela de volta dentro da casa dele, e ele disse: agora você é minha mulher novamente, e eu serei fiel a você. E ele seguiu sendo fiel a ela. É exatamente assim o nosso relacionamento com Cristo. Domingo eu estava pregando lá no Maristela e eu citei o exemplo das ovelhas lá da base missionária de onde eu estava. Lá tinha muitas ovelhas lá em Curitiba e elas sempre andavam em bando, mas de vez em quando ela ia para um caminho errado. Irmãos, eu entendi por que o Senhor ele nos compara com ovelhas. Você sabia que uma ovelha, ela pode ficar parada horas e horas na frente de uma parede que não tem nada, comendo um cimento que nem é para ela comer? Porque ela não pensa muito bem. E aí ela fica ali parada. Eu me lembro que o meu quarto era, do lado tinha um corredor assim, e elas entravam bem nesse corredor. E entrava várias ovelhas nesse corredor, só que ele não tinha saída, ele só tinha uma entrada. Então elas entravam todas ali e só ficava uma. E aquela ovelha, ela ficava de cara para o muro, berrando, berrando, berrando. E a gente ficava assim: o que essa ovelha está fazendo aí? As outras já foram, ela está perdida. E ela ficava olhando para aquele muro, tipo assim: quem que vai me tirar daqui agora? Eu não consigo sair sozinha. E aí um dos meninos que cuidava das ovelhas ia lá, voltava: vamos embora. Levava elas de volta para onde elas deviam estar. E aí um dia eles falaram assim para a gente não pode deixar o portão aberto. Porque sempre que a gente deixa esse portão aberto, elas fogem. E não tem comida para elas lá fora. Não tem um lugar bom. Aqui elas têm casa, elas têm comida, elas têm tudo que elas querem. Mas elas fogem. Um dia a gente esqueceu o portão da base aberto. De repente as ovelhas estavam todas no meio da rua. Só parada, no meio da rua, da rodovia. E aí ficou todo mundo desesperado. Busca ovelha, traz ela de volta. E aí eu comecei a entender.
É exatamente assim o nosso relacionamento com Cristo. Já parou para pensar? Ele vai, nos tira daquele lugar onde nós estamos sujos, nos coloca em um lugar onde nós temos casa, nós temos alimento, nós temos comunhão com as outras. Nós vamos lá e falamos, não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para fora. Eu não quero ficar aqui, ó. Aqui é o lugar da comunhão. Aqui é o lugar da comunhão. Aqui é onde eu tenho alimento, aqui é onde eu tenho proteção, onde Ele me purifica, mas eu quero ficar fora. E aí Jesus vem e fala, volta de novo, deixa que eu te limpo. A gente vivia vendo os meninos limpando aquelas ovelhas, tirando todo o pelo delas. E elas ficavam cabisbaixas, demorava para elas aceitarem que ela não tinha mais aquele pelo, mas que ele ia crescer e que aquilo era para o bem dela. E assim nas nossas vidas. Às vezes o Senhor, Ele nos limpa, Ele nos tira de um lugar que não tem nada de bom para nós. E o que é que nós falamos? Senhor, por que o Senhor me tirou daquele lugar? Lá era tão bom. Igual o povo quando saiu do Egito. O que o povo falou? Ah, lá no Egito era tão bom. Lá no Egito a gente comia aquelas comidas boas. Mas irmãos, eles eram escravos no Egito. Não deixe que a alegria da salvação e a alegria da redenção, ela saia de você simplesmente por um desejo que volta de repente. Não troque a sua salvação e as promessas que o Senhor te deu por um prato de lentilhas. Não troque essas promessas, não troque a limpeza e a purificação que o Senhor já colocou em você para se sujar novamente. Porque eu tenho certeza que você vai se arrepender. E você vai ficar como aquela ovelha, berrando para voltar para o lugar dela e sem saber o caminho de volta. Mas ainda bem que, como nós cantamos aqui, existe um bom pastor. Ainda bem que existe um bom pastor. E ele busca todas as ovelhas perdidas. Ele busca eu e você que somos as desobedientes. Que somos aquelas que falamos que amamos a Ele. Mas ainda assim o trocamos por qualquer coisinha do mundo. E Ele volta e nos busca. Mas Ele nos busca quando nós clamamos a Ele. E quando nós damos esse passo de fé, nós dissemos, Senhor, eu não quero continuar aqui. Eu preciso começar de novo. Eu preciso sair desse lugar de luto. Eu preciso sair desse lugar de perda para viver o novo. Órfã, irmãs, que ela foi a outra nora de Noemi, ela não saiu daquele lugar. Ela voltou para a casa dela, onde tinha os deuses e o povo dela, e ela quis voltar para aquele lugar. Ela não foi com Noemi. Então, ela não experimentou o mesmo que Ruth experimentou. Porque ela não deu esse passo de fé. Quando nós escolhemos permanecer no lugar da dor, quando nós escolhemos permanecer no lugar onde o Senhor já nos chamou, e Ele deseja nos tirar, nós não conseguimos provar da provisão dEle. Provar do bom amor dele para nós. Enquanto eu preparava essa palavra, eu sentia muito forte de falar a respeito da dor. A respeito de momentos onde a dor interna é tão forte que mesmo que você não esteja sentindo nada no seu físico, internamente você está quebrado. Internamente parece que passou um caminhão sobre você e alguém te diz, mas por que você está triste? Como quem diz, você não tem motivo para ficar triste. Mas só o Senhor sabe o que está passando dentro de você. Só o Senhor sabe a dor que você passou, ou talvez ainda passe no seu interior. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O Senhor, Ele quer retirar essa dor de dentro de você. O Senhor, Ele quer te trazer para fora e te dizer, vem, dá um passo de fé. Dá um passo de fé, porque eu tenho água pura para você. Eu tenho cura para as suas feridas. E nós não estamos falando de feridas exteriores, nós estamos falando de feridas interiores. Irmãs, toda dor, ela é por enquanto. Existe um louvor do Marcos Almeida que ele fala exatamente isso. Toda dor é por enquanto. Toda dor, ela vai passar. Só que quando nós estamos no momento de dor, quando nós estamos no momento de tristeza, parece que aquilo nunca vai passar. Parece que vai ser o resto da vida naquela situação. O resto da vida naquela dor, o resto da vida naquele sofrimento. E assim mesmo quando uma pessoa está passando por um momento de luto, sabia? Nós estudamos muito sobre luto na minha escola de aconselhamento. Oh, misericórdia. E o luto, ele é uma fase desafiadora também. Para uma pessoa sair do período de luto, ela precisa de um novo começo.
Mas ela precisa decidir. Ela tem que chorar muito. Uma das meninas do meu time, a avó dela faleceu no meio do prático, no meio do nosso período de prático. Então ficou todo mundo desesperado. E agora, o que a gente faz? E aí ela vai embora, ela não vai. E ela falou assim, eu não vou embora. Eu quero passar por esse momento de luto aqui com vocês. Então uma das nossas líderes falou para ela, então você vai chorar tudo que você tiver para chorar. Não engole o choro. Não vem com essa de engole o choro, de finge que está bem, está tudo bem. Não engole o choro, chora. Pode chorar. Então nós deixamos ela chorando e ela chorou um dia, e chorou outro dia, e chorou outro dia. E todas as vezes que ela lembrava, ela chorava. E em nenhum momento a gente falou para ela assim, não precisa chorar, está tudo bem. A gente só acolhia a dor dela e falava, chora. Porque toda dor é por enquanto e ela vai passar. Ela vai passar. Um dia você ainda vai testemunhar do luto que você viveu. E é exatamente isso que aconteceu com Ruth. Talvez ela passou dias chorando, até meses chorando. Senhor, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? E assim foi na vida de muitas pessoas durante essa pandemia. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Muitas pessoas se viram em um período totalmente abandonadas. O que eu faço agora? Eu não tenho emprego, talvez alguém da minha família morreu. Eu olho para o lado, eu só tenho solidão e tristeza. Mas o Senhor é aquela luz lá no fim do túnel, lá, bem longe. E Ele diz, a porta está bem ali, ó. É só você abrir. Eu vou deixar você chorar. Eu vou te abraçar. E eu vou dizer, um dia vai ficar tudo bem. Eu vou acolher a sua dor. É isso que o Senhor Ele faz conosco. Ele acolhe a nossa dor. Ele nos abraça. E Ele nos diz, não existe nada que eu não possa sarar. Se você deseja um recomeço na sua vida, eu quero te dizer que não existe nada que o Senhor Ele não possa te curar. Nada. Seja um trauma da sua infância, seja um trauma da sua adolescência, o Senhor ainda pode te curar. O Senhor ainda pode te tirar desse lugar de tristeza que parece que nunca passa. E Ele vai te dar a alegria plena. Ele vai te dar a alegria plena. É Ele quem nos redime. É Ele quem nos salva. Amém. E eu não ia falar sobre o luto hoje, mas eu estou sentindo muito forte do Senhor de falar sobre isso mesmo. Por isso que eu comentei a respeito do luto. Porque eu sinto que tem pessoas aqui que talvez você não passou o luto de uma morte física. Porque também existe o luto quando você se separa de uma pessoa, por exemplo. Ou quando uma pessoa vai embora durante muito tempo e você não vê mais ela e você fica separada dela. É como se ela tivesse morrido. E muitas pessoas passam por esse luto. O luto de uma separação, o luto da perda de um sonho, da perda de um emprego. Isso também é um luto. Tá bom? Eu só queria deixar claro. Eu senti de falar isso. Queria deixar claro isso. Então, em casos de separação, por exemplo, muitas mulheres e muitos homens, eles passam por um momento de tristeza tão profundo, mas tão profundo, que parece que alguém morreu. Porque para eles, aquela separação foi como se fosse uma morte. Entende? Foi uma perda muito grande lá dentro da alma. E nós não tratamos isso, irmãos, como se fosse uma coisa muito distante. Nós tratamos isso como se fosse uma coisa atual, porque é. E existe uma cura para isso, amém? Existe uma cura para isso. Mas tudo isso é um processo, viu? É um processo. O luto é um processo, a dor é um processo. Então não espere que você que está passando por isso, fique bem da noite para o dia. Mas dê tempo ao tempo, porque assim como diz em Eclesiastes 3... tudo tem o seu tempo. Existe tempo de chorar, existe tempo de sorrir, existe tempo de abraçar e existe tempo de deixar. Amém? A separação é um tempo de deixar. Mas se você se sente nesse momento desse jeito, de um tempo de deixar, de um tempo de chorar, saiba que o Senhor, Ele te abraça. Talvez essa pessoa que você queira que te abrace não está te abraçando, mas o Senhor, Ele te abraça. Amém? O Senhor, Ele te envolve nessa noite. Aleluia, eu sinto muito forte isso. Eu sinto que o Senhor está te envolvendo nessa noite. E eu sinto dentro do meu peito uma dor de uma separação. E eu não sei quem é, mas eu queria declarar sobre a sua vida.
Feche seus olhos, todos que estão aqui. Eu gostaria de fazer uma oração, Senhor. Eu peço ao Senhor a respeito dessa vida, Pai. Dessa vida que está passando por esse processo de separação. Dessa vida que está passando por esse processo de tristeza muito grande. E eu declaro sobre essa vida agora, em nome de Jesus, a cura do Senhor. Eu declaro sobre essa vida o Senhor acolhendo nessa noite. Vem, Jesus, como um bom pai que o Senhor é. Vem, Jesus, como aquele acolhedor e envia o teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu posso sentir e eu posso ver o Senhor te abraçando nessa noite e te dizendo que vai ficar tudo bem. E te dizendo que Ele nunca te deixou. É Ele quem está te abraçando nessa noite. E é Ele quem está curando o seu interior. Eu declaro sobre a vida dessas pessoas, Senhor, seja um homem, seja uma mulher, uma cura do Senhor mesmo. Vem, Espírito Santo, invada essa alma, vai trazendo o seu acalento, vai trazendo o seu consolo, vai trazendo o entendimento, que esse momento de luto, Senhor, ele seja um momento de crescimento sobre essa vida. Eu declaro sobre essas vidas crescimento, eu declaro sobre essas vidas maturidade, para passar por esse processo de dor. Oh, Jesus, assim como o Senhor fez com aquela samaritana, o Senhor a encontrou em um lugar onde ninguém mais encontraria e existe uma chance para ela. Então eu declaro sobre essas vidas uma nova chance. Eu declaro sobre essas vidas um recomeço e eu retiro, Deus, pelo menos um pouco. Aleluia. Eu sinto que o Senhor está retirando um pouco da sua dor nessa noite e Ele está te dando um novo ânimo. Ele está te dando um renovo mesmo, para você sair daqui com forças para aguentar esse processo, com forças para aguentar mais um processo de dor na sua vida. Em nome de Jesus, obrigada por isso, Pai. Amém. Amém, amém. Eu senti muito forte de fazer essa oração sobre a sua vida. Eu ainda não terminei a ministração, mas eu sinto que o Senhor, Ele já está te curando. O Senhor, Ele já está tocando na sua alma. Sabe, irmãos, eu via nitidamente o Senhor como se Ele tivesse de costas para você. Sabe quando alguém te abraça de costas? Te abraçando mesmo, com os braços de amor dEle. Isso se chama acolhimento. E é isso que o Senhor nos faz quando Ele retira a nossa dor. Ele nos acolhe e nos envolve com a graça dEle. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então, quando nós tomamos esse passo de fé, nós deixamos os velhos hábitos. Nós deixamos os hábitos de quando nós éramos o velho homem, nós passamos a agir como um novo homem. Nós deixamos aquele lugar e nós passamos a aceitar o trabalhar do Senhor. Nós passamos a aceitar a transformação do Senhor. Então, eu quero declarar sobre a sua vida hoje que você vai escolher sair do lugar de dor. Você vai escolher deixar esses velhos hábitos e caminhar para um novo com o Senhor. Caminhar para um recomeço com o Senhor. Sabe, irmãos, porque quando nós estamos numa caminhada, não tem como uma pessoa nos puxar e dizer, vem, vem, vem. Vem junto comigo, eu te carrego. Talvez ela consiga nos carregar durante um tempo dessa caminhada. Mas vai chegar um processo, vai chegar um dia em que eu e você, nós vamos precisar caminhar sozinhos. Em que eu e você, nós vamos precisar caminhar com as nossas próprias pernas. E quando nós caminhamos por nossa decisão própria, somos nós que temos que escolher. Eu deixo esse velho hábito. Eu deixo quem eu era para trás e eu caminho para um novo. E isso inclui muito o perdão. Junto com a dor que eu sentia nessa noite, eu senti sobre o perdão. Sabe, quando nós perdoamos alguém, é como se nós disséssemos, olha, você não precisa me pagar mais nada. Você não precisa restituir nada e até mesmo você nem precisa me pedir perdão. Porque eu deixo você ir. Pode ir, eu deixo você ir. Eu estou isentando você de pagar aquilo que você me deve. Em Mateus 18, diz aquela história em que um credor, ele foi cobrar o seu servo. E ele foi cobrar esse homem, por exemplo. Aquele homem devia a ele 10 milhões, um exemplo. E ele foi cobrar daquele homem 10 milhões.
E aí o homem falou assim: eu não tenho, por favor, não me deixe preso, porque senão vão ter que levar a mim, vão ter que levar a minha família como escravos, para mim pagar essa dívida. Não faça isso comigo, tem misericórdia. Então aquele credor, ele teve misericórdia daquele homem. Só que aquele homem saiu daquele lugar e ele foi atrás de um outro homem que devia para ele 20 reais. Ou seja, muito menos do que ele devia para o outro. E aí ele olhou para aquele homem e falou assim: você está me devendo, você tem que me pagar. E aquele homem falou: eu não tenho dinheiro, eu não posso te pagar. E ele disse: então você é um servo mau, eu vou mandar você para a prisão. E ele mandou aquele homem para a prisão. Então o primeiro credor, a quem ele devia 10 milhões, chegou nele e falou assim: como assim, você não teve misericórdia desse outro homem? Eu tive misericórdia de você, e você me devia muito mais. Por que você não teve misericórdia desse homem? Servo mau, eu vou te mandar para a prisão, porque você não teve misericórdia quando eu tive de você. E é assim que nós fazemos quando nós não perdoamos alguém. Cristo, ele é aquele que nos perdoa. Ele é aquele a quem nós devemos, entre aspas, 10 milhões. E aí, às vezes, a outra pessoa só nos deve 20 reais. E nós passamos a vida inteira falando: mas ela fez isso comigo, ela não podia ter feito isso comigo. Olha o que esse homem fez na minha vida. Eu nunca vou perdoar ele. Eu nunca vou perdoar ele pelo que ele fez. Jamais. E nós viemos na igreja e nós dizemos: Senhor, muito obrigada porque você me perdoou. Muito obrigada porque você me redimiu. Está vendo a discrepância, irmãos? Está vendo a discrepância do amor? Quando nós aceitamos o perdão de Deus, quando nós aceitamos que nós somos perdoados, nós também somos capazes de perdoar outras pessoas. Nós também somos capazes de perdoar aquele a quem nos fez muito mal. De olhar para ele e dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu posso te entender. Talvez eu nem te entenda. Mas eu sei que o Senhor, Ele me deu a mim a capacidade de te perdoar. Porque quando eu não perdoo alguém, é como se eu estivesse andando com um peso na minha perna. E aí o tempo todo, tudo que eu vou fazer, eu estou com esse peso na minha perna. E as coisas se tornam muito mais difíceis. Porque aquela pessoa sempre está ali. Então sempre que você passa por uma situação parecida a que você passou com aquela pessoa que te feriu, você vai se lembrar dela. E aí você vai ficar: aquela pessoa fez isso comigo. Agora aí, olha como eu estou. Olha o meu estado. Por causa dela. Eu não posso perdoar ela. Mas eu quero dizer para você que você pode perdoar ela sim. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu e você, nós nunca vamos sentir de perdoar alguém. Nós vamos decidir: hoje eu decido perdoar. Hoje eu decido liberar aquela pessoa. O perdão não é como se fosse fazer uma oração por alguém. Eu senti de orar por aquela pessoa. Eu senti de abençoar aquela vida. Você nunca vai sentir de perdoar pessoas que fizeram tão mal para nós. Será que algum dia você vai sentir de perdoar aquela pessoa? Não. Talvez você passe a vida inteira sem sentir de perdoar. É por isso que é uma decisão. Eu decido perdoar aquele que me feriu. Porque ele merece? Não, talvez não. Mas porque eu preciso ser livre desse peso. Porque eu quero ser livre daquilo que está nas minhas costas há muitos anos. E que constantemente eu me lembro. Sabe, irmãos, nós estudamos muito sobre perdão. E uma das coisas que mais me tocou foi um caso de um homem em que ele foi procurar um aconselhamento. Então ele chegou para esse pastor e ele disse: pastor, eu estou desesperado, eu preciso de ajuda. O pastor falou: o que está acontecendo com você? E ele falou: o meu pai, ele era alcoólatra. E ele batia muito em nós, ele fazia muitas coisas erradas lá em casa. E aí eu prometi para mim mesmo que eu jamais faria o que ele fez. Mas hoje, eu sou a pessoa que bebe e faço a mesma coisa que ele fez. Sabe o que é isso, irmãos? Quando eu e você não perdoamos aquele que nos feriu, nós nos tornamos réplicas. Você passa a replicar a mesma coisa que aquela pessoa fez com você. Porque você carrega ela na sua vida. Você carrega ela junto com você. Então é por isso que nós temos que perdoar aqueles que nos feriram. Porque talvez o seu pai, a sua mãe, falou coisas para você que você prometeu a si mesma: eu nunca vou falar isso para o meu filho. Eu nunca vou falar isso para minha filha. E quando você se dá conta, você já está falando. É a falta de perdão sobre o seu pai.
Ou talvez um professor te falou algo, talvez até mesmo um irmão dentro da igreja te falou algo. E você passou a copiar aquilo. Pela falta de perdão, pela amargura que se instala dentro de nós quando nós não perdoamos a outra pessoa. Para um novo começo vir na nossa vida, nós tomamos um passo de fé, nós deixamos os velhos hábitos e nós liberamos o perdão para essas pessoas. Libera essa pessoa da sua vida. Sabe, faz uma oração nessa noite e diz, eu perdoo fulano por isso, isso e aquilo. É muito importante que na oração pelo perdão você cite o nome daquela pessoa e cite o que ela fez. Mesmo que isso doa. Você fala, por exemplo, eu perdoo a minha mãe por ela ter gritado, por ela ter me batido, por ela ter falado isso, isso e aquilo. Eu perdoo ela hoje. Eu perdoo tal pessoa por ter feito isso, isso e aquilo. E muitas vezes, na questão do perdão, a parte mais difícil é perdoarmos a nós mesmos. Porque nós entendemos que Deus nos perdoou. Talvez você até perdoe essa pessoa que te feriu. Mas quando se trata de você, a situação é mais difícil. Porque ainda existe culpa. Ainda existe peso. Eu não consigo me perdoar. Parece que eu olho no espelho todos os dias e eu me lembro daquilo que eu fiz. Eu me lembro daquilo que eu errei. Eu quero te dizer que se o Senhor, Ele te perdoou, e se Ele diz que Ele se esqueceu, quem somos nós para nos lembrarmos? Que nessa noite você perdoe a si mesmo. Você aceite a graça do Senhor. Graça é favor imerecido. Você não precisa fazer nada para merecer isso. Amém? Você precisa basicamente se arrepender. Nós seres humanos, nós temos a mania de achar que nós sempre temos que fazer alguma coisa para ser aceito. Já percebeu? Ah, eu vou na casa de uma irmã, mas eu tenho que levar um bolo, senão ela vai pensar que eu só vou lá para comer. Será que a irmã vai pensar isso? Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para me ser aceito. Ai, a irmã vai vir aqui na minha casa, eu vou limpar tudo. Eu vou limpar tudo para ela olhar e tá lindíssimo. Às vezes a pessoa nem olhar para sua casa. Mas isso é fazer algo para ser aceito. Chegar na igreja, colocar uma roupa que pareça com o que todos aqui estão usando. Fazer algo para ser aceito. A vida inteira, nós sempre fazemos algo para ser aceito. Se você anda com um grupo e esse grupo fala determinadas coisas, usa determinadas roupas, fala de determinado jeito, você passa a agir como esse grupo. Porque você quer ser aceito no meio deles. Você quer andar junto com aquele povo. Você quer fazer parte. O anseio de nós, humanos, é fazer parte. É nos sentirmos parte de alguma coisa. Se você está na igreja, você quer se sentir parte. Porque muitas vezes nós ouvimos de pessoas dentro de igrejas que falam, eu saí daquela igreja porque eu não me sentia parte. Porque eu não sentia que eu estava no lugar certo. Porque eu não me sentia acolhido. Isso é o anseio de fazer parte. E quando nós encontramos a Jesus, Ele nos dá uma nova família. Ele nos dá comunhão e Ele nos fala, senta aqui na mesa comigo, porque hoje você faz parte. Hoje você faz parte de algo muito grande. Hoje você faz parte da mesa do banquete. E Ele nos dá tudo aquilo que nós um dia ansiamos. Ele nos apresenta um prato e fala, esse aqui é o amor que você pediu daquele homem. Esse aqui é a paz que você buscou lá aquele dia que você foi fazer aquele curso. Esse aqui é a aceitação que você busca nesse grupo. Tudo isso Ele nos dá. Quando nós dizemos para Ele, Senhor, eu me arrependo. Eu quero deixar esse velho homem e eu quero caminhar para um novo com o Senhor. Ele nos coloca na mesa e Ele nos chama para a comunhão. Ele nos transforma. Se antes nós éramos um velho homem, hoje nós somos um novo homem com Cristo. Redimidos, regenerados por meio dele. Amém? E isso nos dá o livre acesso a um recomeço. Um livre acesso a um recomeço. Se de tudo dessa palavra, se você pegar pelo menos uma frase, quero que seja, nunca é tarde para recomeçar. Sempre que você estiver fazendo algo, se lembre disso. Ai, mais uma vez eu briguei com meu filho, mais uma vez eu briguei aqui dentro de casa, mas nunca é tarde para recomeçar. Um dia ainda vai dar certo. Eu fiz esse bolo, mais uma vez deu errado. Nunca é tarde para recomeçar. Eu uso essa frase quando eu faço as comidas erradas. Lá quando eu cozinhava, de vez em quando dava errado. Aí eu, gente, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Outro dia eu faço, coloco mais sal ou menos açúcar. Nunca é tarde para recomeçar. Amém? Isso é uma brincadeira, mas na nossa vida também é assim. Pessoas que
perderam um marido, pessoas que perderam a mulher, estão viúvos. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Se o Senhor tem para você uma plenitude, e talvez seja uma família, receba isso de bom grado. Se é isso o desejo do seu coração. Amém? O Senhor, Ele nos criou para viver em família. Se o nosso desejo é aceitação, é isso que Ele nos dá, família. A igreja é família. Por isso que até mesmo a Bíblia fala que nós somos um corpo que possui vários membros. Cada um faz uma coisa. Cada um tem a sua função. Isso é família, isso é corpo. Todos juntos, em prol de algo maior. Todos por um, Jesus Cristo. Amém? Depois de perdoar, nós encontramos perseverança. Perseverança é algo que é essencial para a caminhada para o novo. Porque uma pessoa perseverante, mesmo que ela erre, ela tenta uma vez, ela tenta outra vez, ela tenta outra vez, porque ela é perseverante. Ela é constante. Em Romanos 5 nos diz que nos gloriamos na tribulação porque ela produz perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado. Nós vemos isso claramente na vida de Jó. Quantas tribulações Jó passou durante a vida dele. Quantas situações difíceis ele passou. Mas lá na frente nós vemos que isso produziu para ele o quê? Um caráter aprovado. Ele foi aprovado pelo Senhor. Quantas tribulações Ruth passou para ela então, até ela encontrar Boaz e até ela ter aquele filho. Passou por muitas tribulações. Mas isso produziu para ela esperança. Isso produziu para ela um caráter aprovado e perseverança. Dia após dia ela ia ali, recolhia aquela semente, recolhia aquele grão. Todos os dias ela fazia isso. Ela perseverava, porque ela queria um novo começo. Ela perseverava, como quem dizia, eu sei que agora não está bom, mas eu sei que Deus tem algo melhor. Eu sei que Deus tem algo extraordinário para a minha vida. Quando nós ficamos parados, quando nós ficamos estagnados em um ponto, não tem como nós dizermos que nós queremos algo novo. Uma pessoa que ela quer aprender a fazer algo, ela fica parada e ela aprende sozinha? Não. Ela precisa fazer um curso. Ela precisa pelo menos que alguém a ensine. Não é verdade? Ela precisa perseverar para aprender. Os meninos aqui que estão aprendendo a tocar instrumentos, eles vieram um dia e aprenderam a tocar? Não. Eles têm que vir todo sábado de manhã. Treina um pouquinho, treina mais um pouquinho. Até que chega um dia que eles estão muito bons e eles alcançaram o objetivo. E assim é a nossa vida. Não adianta nós querermos... Eu ouvi alguém falar esses dias que a nossa geração é uma geração miojo. Que ela quer que tudo seja muito rápido. Se não for no máximo 3 minutos, não tá bom. Nós não sabemos esperar. E é por isso que todas as vezes que nós ouvimos uma pregação sobre espera, aquilo não dá um cansaço. Mas eu vou ter que esperar de novo. Esperar em Deus, esperar em Deus, esperar em Deus. Porque nós queremos tudo para ontem. Tudo rápido. Mas com Deus não é assim. Com Deus não somos nós que ditamos o tempo, porque com Deus não somos nós que controlamos. Quando algo não está no nosso controle, aquilo muitas vezes faz a gente surtar. Eu não estou no controle. Não sou eu que estou fazendo, é Deus quem está fazendo. Mas por que não vai ser agora? Por que não foi semana passada? O que Deus está querendo com isso? Por que eu ainda continuo nessa dor? Por que eu ainda continuo triste? Se eu já estou na igreja há tanto tempo. Espere o processo de Deus. Espere o tempo do Senhor para a sua vida e persevere. Persevere. Uma mãe, quando ela quer que o filho aceite Jesus, quando ela quer que o filho esteja realmente aos pés do Senhor, o que ela faz? Ela persevera. Chega um domingo, ela fala, filho, vamos na igreja? O filho fala, não quero. Aí no outro domingo, vamos na igreja? Vamos na igreja. E todo domingo ela não se cansa. Todo domingo ela fala a mesma coisa. Até que chega um dia que Deus, ele toca no coração daquele filho. Que Deus, ele toca no coração daquele marido. E toda aquela família é completamente transformada. Mas alguém precisou ser perseverante para aquilo acontecer. Neemias é um exemplo de perseverança para nós. Na reconstrução daqueles muros, não foi do dia para a noite, ele precisou perseverar na construção. E eles andavam até mesmo com uma arma aqui do lado do corpo, porque se vier um inimigo, eles batiam com uma mão, mas eles continuavam construindo com a outra. Eles continuavam construindo. E ele disse, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Imagina se eu e você, nós estivéssemos nesse comprometimento com o nosso relacionamento com Deus. Como nós estaríamos hoje?
Quando alguém nos dissesse, não vai na igreja hoje não. Para que você está orando tanto e lendo a Bíblia? Para com isso. Imagina se eu e você disséssemos para ele, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Onde nós estaríamos hoje? Se nós fôssemos cada vez mais perseverantes. Perseverança, ela fala muito sobre o que Deus está fazendo na nossa vida. Quando nós estávamos ainda em Curitiba, em janeiro, nós fizemos um trabalho em uma casa de recuperação lá. Irmãos, que tempo precioso. Foi muito bom mesmo. Nós ficamos 2 semanas lá com aqueles homens. E todos os dias, todas as tardes, nós íamos lá com eles. E nós apresentávamos o Senhor para eles mesmos, o prumo do Senhor. E uma hora a gente dava aula e a outra hora a gente sentava com eles e fazia uns pequenos grupos de conversa. Então, eu sentei em todos os grupos e eu conheci um pouco da vida de cada um. E em grupo de conversa, a gente conta a nossa história. Então, a gente ensinou para eles, olha, vocês têm 15 minutos para você contar a sua história. E aí a gente falava, você tem que falar sobre você. Você não tem que falar sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu primo, sobre o seu... Não, você. Qual é a sua história? E por que você está aqui hoje? E eles contavam o quantos dias eles estavam lá. Tinha uns que já estavam quase saindo, tinha outros que tinham acabado de chegar. E tinha outros que estavam no meio. E aí eles começavam a contar para nós, olha, eu tenho um filho, eu tenho uma família, mas aconteceu isso, isso e aquilo. E um deles, ele falou assim, eu percebi que eu precisava de ajuda externa quando eu passei a roubar de mim mesmo. Ele falou, gente, eu roubava o botijão de gás de mim mesmo. Eu pegava da minha casa, ia lá, comprava droga, e no outro dia eu chegava para fazer comida, não tinha gás. Eu tinha roubado de mim mesmo. E ele falou, eu fiz isso 4 vezes. Até que chegou um dia que eu falei, não dá mais. Não dá. Eu preciso de ajuda. E nós conversamos muito com eles. E todas as tardes, depois desse tempo de conversa, nós tínhamos um tempo de lanchar. E no último dia, nós sentimos do Senhor de fazer uma mesa e nós servimos eles, porque eles sempre nos serviam. Então, nós fizemos toda uma programação, e aí o Léo, que era o pastor da nossa turma, ele ministrou sobre o amor do Senhor, sobre a paternidade do Senhor, porque muitos deles tinham problemas com o pai. Muitos. Então, nós ministramos como Deus, ele era o nosso pai. E depois daquilo, nós preparamos uma mesa lá fora, bem grande. Nós compramos salgadinho, nós compramos bolo, pão de queijo, fizemos sanduíche natural. E nós colocamos um pratinho para cada um deles, colocamos o nome na cadeira e deixamos um versículo específico. Nós oramos específico pelos nomes deles. E colocamos lá. E aí nós chamávamos pelo nome e colocávamos eles sentados assim. E aí eles olhavam para a gente. E aí eles, mas a gente não vai servir vocês? A gente não vai colocar o prato de vocês? Aí a gente, não, esse é o seu prato. Esse é o seu lugar na mesa. O rei, ele está te chamando e esse é o seu lugar na mesa. E todos eles sentaram naquela mesa e eles ficaram maravilhados. Como foi linda aquela cena, irmãos, de uma pessoa que ela se achava nada, porque eles se achavam muito sujos, eles se achavam muito impuros, e eles não entendiam porque nós estávamos lá servindo eles. Então nós apresentamos a redenção para eles, e nós dizemos, nós também podemos servir a vocês, vocês são nossos irmãos. Eles precisavam de um recomeço. Eles precisavam de uma nova chance. E o Senhor deu aquela nova chance para eles. O Senhor também os colocou naquela mesa. O Senhor também colocou eles. Lá tinha muitos deles que viviam numa vida que eles eram ladrão, que eles faziam muitas coisas. Mas isso não cabe a nós julgar. Porque se nós fôssemos ouvir a história de cada um antes de conhecê-los, nós nem sequer sentaríamos numa mesa com uma pessoa daquela. Mas é isso que o Senhor faz. Ele fala assim, eu não me importo com a sua história. Se existe um coração arrependido dentro de você, eu te convido e eu falo, esse é o seu lugar na mesa. Eu quero te servir. Você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo nessa história. E eles foram perseverantes. Em todo momento, durante que eu estava preparando essa ministração, eu me lembrava deles. Porque em todos os passos, eles deixaram os velhos hábitos. Eles tiveram que sair da zona de conforto, porque eles não estavam confortáveis ali. Eles não estavam em casa, eles não estavam com a família. E eles tiveram que ser muito perseverantes.
e tiveram que perdoar a si mesmos. E aquilo era um processo diário para eles. O recomeço é um processo diário para mim e para você. Essa é uma ministração para te animar e para te dar esperança para esse recomeço. Para te dar esperança para esse processo. Jesus Cristo, ele foi tão bom, mas tão bom, que todas as mensagens dele, ele nos dava esperança. A mensagem dele para a samaritana foi: um dia virá em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito, em verdade e esperança. Quando ele curou aquele cego, quando ele curou aqueles 10 leprosos, só voltou um. Mas o que ele disse? Vai, a sua fé te salvou. Ou seja, eu te libero, você é livre. Você é livre. Ele entrava e sentava onde ninguém queria sentar, por amor àquelas pessoas. Por amor àqueles que eram perseverantes. Quando ele encontrou aquele que estava no tanque de Betesda, ninguém o ajudava. E ele, como quem diz, você ainda precisa de um tanque? O Messias chegou. A sua cura chegou. O que é um tanque de Betesda perto do Messias ao nosso lado, meus irmãos? O que é um tanque de Betesda para nós hoje, que podemos ter o Espírito Santo habitando dentro de nós? Dentro de mim e dentro de você. Que gloriosa graça o Senhor nos deu. Que gloriosa graça. Naquela época, os discípulos caminhavam como Jesus. Hoje, Ele está em nós. Hoje, se eu e você quisermos pedir um conselho para Ele, basta nós fecharmos os nossos olhos e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda em determinado assunto. O Senhor pode me ajudar? E Ele vem e nos responde. E Ele vem e nos ama. E Ele vem e diz: ainda existe graça suficiente para você. A graça de Deus, ela é suficiente para cobrir todos os pecados. Não existe nenhum pecado que seja grande demais. Amém? Para o Senhor. Não existe nenhum pecado que seja grande demais. Hoje todos nós aqui somos a reunião que o Senhor fez para dizer e para nos lembrar: ainda existe uma graça e ainda existe um começo para você. Um novo começo. Eu não preciso mais viver em uma situação de prisão. Eu não preciso mais viver uma situação de opressão. Se existe alegria para mim. Se existe alegria plena disponível para nós. Ele nos deixou como se fosse um testamento. E se alguém só deixa um testamento, se morre, não é? E ele já morreu, então esse testamento nós podemos usar. E nesse testamento tem vida eterna, nesse testamento tem domínio próprio, nesse testamento tem mansidão, tem alegria, tem benignidade, tem bondade. Tudo isso pode estar dentro de nós hoje. Isso são os frutos do Espírito. Frutos do Espírito são essenciais para um recomeço. Para um recomeço de um relacionamento, homem e mulher, eles precisam de muito domínio próprio, não é verdade? Se um dia eles brigaram, se houve adultério naquele meio, eles precisam de domínio próprio. Eles precisam de bondade, eles precisam de amor extra, para talvez aguentar situações que antes eles não aguentariam. Porque eles amam aquele casamento e eles desejam que aquilo continue. Se alguém está lutando por um casamento, se alguém está lutando pelos filhos, se alguém está lutando pela sua saúde física ou emocional, é porque você ainda acredita. Mesmo que seja lá no fundinho, ainda existe um pingo de esperança em você. E ainda existe alguém que diz: eu ainda posso dar um jeito nisso. Eu ainda posso te dar uma dose de ânimo. Te trazer uma chuva de alegria. Eu me lembro que antes de nós chegarmos em Florianópolis, nós orávamos por aquele pastor. Em todos os momentos que nós orávamos, o Senhor só me mostrava como se ele tivesse... Isso vai ser engraçado, mas era o que eu via. Como se ele tivesse com uma seringa, e nessa seringa tivesse escrito, tipo assim, superdose de ânimo. E todas as vezes que eu orava pelo pastor, eu nem conhecia ele, nem sabia o nome dele. Eu sempre orava e o Senhor sempre me mostrava que ele estava dando uma dose de ânimo para aquele homem, que ele ia levantar aquele homem. E quando nós chegamos na igreja, eu olhei para ele e eu realmente vi, ele precisa desse ânimo. E tudo que nós fazíamos era para colaborar, para ajudar a reconstruir aquele lugar, para ajudar a reconstruir até mesmo o ânimo daquele pastor. E quando nós saímos dali, nós pudemos ouvir ele falar exatamente assim: hoje eu não queria que vocês fossem embora, porque eu estou muito mais animado. Eu estou com muito mais expectativa pelo que Deus pode fazer nessa igreja. Irmãos, quando nós chegamos lá, ele quase nem ia nos cultos.
A igreja quase nem tinha pessoas. E o povo falava assim, não, esse pastor chegou agora, a gente não conhece muito bem ele, a gente não sabe como que vai ser. Mas nós cremos no poder da oração. E todos os dias, irmãos, nós fazíamos 7 horas de turno de oração dentro daquela igreja. E como um ato profético, nós abrimos janela, nós abrimos as portas, a gente colocava louvor alto e a gente declarava sobre aquele lugar que Deus ele ia reerguer os ossos secos e que ele ia trazer um ânimo. E foi isso que Deus fez naquele lugar. Porque Deus, ele honra um coração quebrantado. Ele honra aqueles que clamam, Senhor, traz vida aos ossos secos, sopra vida aos ossos secos. E quando nós estamos num momento de tristeza e de solidão tão grande, é como se nós estivéssemos no meio de ossos secos. Só que somos nós que estamos ali. É a nossa vida que está como uma terra seca. Mas hoje o Senhor está olhando para nós e está dizendo, eu estou soprando vida sobre essa terra seca. Eu estou soprando vida sobre a sua alma que está abatida e cansada. E eu estou dizendo para você, vem que aqui existe descanso, aqui existe consolo, aqui existe amor. Amém. Eu gosto muito de um versículo de Salmos 116, que ele diz o seguinte, volta minha alma para o seu refúgio, pois o Senhor tem te feito bem. E todas as vezes que a minha alma ela está muito agitada, eu paro e digo, volta minha alma para o seu refúgio, porque o Senhor tem te feito bem. E é por isso que nós dizemos que nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque no momento de desânimo, somente aquilo que o Senhor já fez por nós pode nos animar. Já pensou nisso? No momento que você está desanimado com a igreja, no momento que você está desanimado do seu relacionamento com Jesus, pare e pensa, o que Ele já fez por mim? Ele já salvou a minha vida? Ele já salvou a minha casa, eu já posso testemunhar muitos livramentos daquilo que Ele já fez. Se Ele já fez tudo isso, imagino que Ele ainda pode fazer. Isso é só um pouquinho. Todas as vezes que você pensar no seu relacionamento com o Senhor, imagine que isso é só um pouco. Isso é só o básico daquilo que Ele pode fazer. Quando nós lemos a história de Ruth, acontece uma reviravolta na vida dela em um capítulo. Só nesse capítulo 1 aqui, ó, o marido dela morre, ela fica sozinha e ela volta para a terra. Só que isso para nós é muito rápido. Mas talvez para ela demorou meses, demorou anos de solidão. Demorou anos de cansaço e desânimo, talvez. Não foi tão rápido assim como está aqui. Nós não conseguimos saber. E é assim mesmo, se alguém estivesse lendo a história da nossa vida. A pessoa talvez leria e diria, mas tão rápido assim aconteceu uma reviravolta na história dela? Por que ela andava tão inquieta? Por que ele andava tão amargurado? Se Deus fez as coisas tão rápido assim. Uma vez eu ouvi alguém dizendo uma frase e ela ficou marcada no meu coração. Que às vezes demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Já parou para pensar? Tem pessoas que elas estão vivendo numa situação difícil. Muito desafiadora. Aí, de repente, Deus faz algo. E aí, quem olha de fora fala assim, nossa, mas de repente Deus fez algo na vida dela. Transformou ela, hein? Mas ninguém sabe que demorou muito tempo de luta. Que só aquela pessoa e Deus sabe para esse de repente de Deus acontecer. E é assim na minha e na sua vida, na nossa perseverança, nos nossos passos de sair da nossa zona de conforto, de repente Deus faz algo que transforma a sua vida. De repente Deus faz algo e transforma o seu interior todo. E aí você olha e diz, Senhor, demorou tanto para o Senhor fazer algo de repente, mas Ele faz. Amém. E o último ponto que eu queria deixar para vocês, depois de tudo isso, é que Deus, em meio a um recomeço, Ele traz uma restauração. Ele restaura tudo aquilo que um dia foi quebrado. Sabe, irmãos, é muito mais difícil você renovar, né, você reconstruir uma casa velha, por exemplo, do que você começar uma nova. Porque quando você está construindo de novo aquela velha, de repente aparece um problema no teto ou aparece um problema no piso, você tem que quebrar tudo e fazer de novo, e dá mais trabalho, gasta mais dinheiro, mas é isso que muita gente quer fazer. Lá em casa a gente fez isso, reconstruiu uma casa velha para construir uma casa nova em cima. Demorou mais tempo, deu mais trabalho.
E é assim na nossa vida. Demora mais tempo, dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado é uma restauração completa. É uma restauração em todas as áreas da nossa vida. Ruth, ela foi restaurada completamente. Ela teve filho que antes ela não tinha. Ela teve um marido e antes ela era viúva. E agora ela tinha terra. E ela ainda está na genealogia de Cristo. Deus fez, assim como diz a palavra dele, infinitamente mais do que ela podia pedir ou pensar. Porque é isso que ele faz, infinitamente mais do que nós podíamos pensar ou imaginar. Sempre que nós estamos reconstruindo, sempre que nós vemos o Senhor reconstruir algo, Ele faz isso em nós. Quando aqueles homens eles estavam naquela pesca, que de repente a rede deles ficou cheia de peixes, será que passou pela cabeça deles que Jesus faria eles pescarem tanto peixe? Afinal, eles já estavam a noite inteira ali. Eles já tinham tentado pescar a noite inteira. Mas o que eles disseram? Senhor, sobre a sua palavra nós lançaremos de volta a rede. E eles tinham tanto peixe, mas tanto peixe que nunca tinha acontecido daquela forma. Nunca. Porque quando Jesus está no barco, quando Jesus está na nossa vida, acontecem coisas que nunca teriam acontecido. Porque com Ele tudo é diferente. Com Ele nós passamos a ver milagres como se fossem naturais. Nós passamos a andar no sobrenatural todos os dias. Você já parou para pensar quão sobrenatural, quão loucura é você ouvir Deus falando com você todo dia da sua vida? Imagina se nós voltássemos no tempo de Moisés, se nós voltássemos e disséssemos para aquelas pessoas, olha, existirá um tempo em que você vai poder ouvir esse Deus aí na sua casa. Você não vai precisar construir um templo, você não vai precisar fazer um sacrifício. Eu acho que aquelas pessoas iam rir da gente. E eu falar, não é possível. Esse Deus, ele existe de nós, sacrifício. É isso que ele quer, sacrifício. Mas existiu um dia que ele diz, eu não quero mais sacrifício, porque eu fui o sacrifício. Hoje o que eu quero é obediência. Hoje o que eu quero é posicionamento. Hoje o Senhor foi o sacrifício pela minha dor e pela sua dor. Ele já se entregou. Como quem diz, está consumado. Eu te salvei, eu te limpei, eu te redimi. E hoje eu posso limpar e redimir a sua alma também. Hoje eu posso restaurar. Hoje eu posso trazer a restauração para lugares ocultos dentro de você, que nem mesmo você quer entrar nesse lugar. Tem lugares na nossa alma, tem lugares de sofrimento que nem mesmo nós queremos entrar. Eu me lembro quando eu estava na escola de aconselhamento e tem um momento lá, irmãos, que nós chamamos que é o nosso período, digamos assim, de cura interior. Porque para nós ajudarmos outras pessoas a ser curadas, eu também preciso ser curada. Então eu só posso levar alguém em algum lugar onde eu também já pisei, não é? Quando você vai fazer uma trilha, você só consegue levar mais pessoas se você já tiver ido antes. Porque você pode falar, não, é tranquilo, ou não é tão tranquilo, vai com calçado, ou assim, ou coloca uma calça assim, porque alguém já foi lá e alguém já viu. Então nós estávamos nesse momento e estávamos em roda assim, e cada pessoa tinha 1 hora para contar tudo sobre a sua vida. Nós tínhamos uma folha assim, né? E é mais extenso do que eu consigo passar aqui para vocês agora. Mas nós falávamos tudo que nós passamos. As pessoas que sofreram abuso falavam sobre os abusos e falavam os detalhes, tudo aquilo que elas lembravam. As pessoas que já tinham feito isso também falavam. Tudo que nós fizemos na vida nós falamos ali, para que Deus pudesse trazer a redenção, né? E naquele momento tem muitas pessoas. Eu assisti, estava eu e mais 9 pessoas, então eu assistia das outras pessoas, e as outras pessoas assistiram de mim também, né? Só que nós temos um termo que chama termo de confidencialidade, então tudo que foi falado ali, fica ali. Eu não posso contar para vocês, por exemplo, o que eu ouvi ali. E então, muitas pessoas, elas chegam naquele momento, e elas estão tão fechadas, tão oprimidas, que elas nem conseguem chegar ao lugar de dor. Então, a líder, a pessoa que está fazendo a cura, ela fala assim para ela, olha, vamos naquele lugar, fala sobre aquilo que você passou. E aquela pessoa não consegue falar. O choro, ele fica aqui entalado. E ela diz, pode chorar,
e aquela pessoa nem consegue chorar. Ela fala, eu não consigo chorar, eu não consigo viver, eu não consigo falar sobre isso. E é todo um trabalhar até aquela pessoa chegar naquele lugar e ela falar tudo aquilo que ela passou para ela receber a cura. Porque um dos processos da cura interior dentro de nós é quando eu exponho, quando eu coloco para fora aquilo que eu passei e eu recebo a graça do Senhor sobre mim. Então, por exemplo, eu digo, Senhor, eu passei por isso e aquilo, mas agora eu renuncio isso da minha vida. Eu renuncio essa dor, eu renuncio esse abandono, eu renuncio essa rejeição. Esse era o tipo de oração que a gente fazia. Porque quando eu creio, eu confesso com a minha boca. É isso que diz a Bíblia. Eu confesso com a minha boca aquilo que eu creio no meu coração. Então, se nessa noite você crê que o Senhor ele tem um recomeço para a sua vida, se você crê que você pode dar um passo de fé, você pode sair dessa zona de conforto, você pode sair desse lugar que talvez nem esteja confortável, mas você já se acostumou tanto com essa dor que se tornou confortável. Se você crê que você pode sair desse lugar e receber a restauração do Senhor, eu quero que você faça essa oração comigo e você apresente mesmo para Deus, porque eu não sei tudo aquilo que você passou, só você e Deus sabem. Então só você pode fazer essa oração. Só você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu recebo a sua graça, eu recebo o seu perdão. E se você deseja perdoar essas pessoas, eu quero que você fale também, eu perdoo tal pessoa por aquilo que ela fez. Porque eu creio que Deus ele tem um começar de novo. Sabe, recomeço significa começar após uma interrupção. Então talvez ocorreu uma interrupção externa na sua vida, alguma coisa aconteceu durante o seu processo e você não pôde ser 100% curada, mas eu quero que hoje você recomece. Esse é o meu desejo para você e eu creio que é o desejo de Deus também. Espírito Santo de Deus, nós louvamos ao Senhor pela sua presença nesse dia. Muito obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco e por essa palavra. Eu declaro sobre a vida dessa igreja que eles serão uma boa terra e que eles irão frutificar tudo aquilo que eles ouviram aqui, meu Pai. E eu declaro sobre a vida deles o perdão do Senhor agora. Eu declaro sobre a vida deles, Senhor, que eles foram perdoados. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida a liberdade de Deus. A liberdade para você sonhar, a liberdade para você pensar ou voltar a pensar tudo aquilo que você achou que era impossível para você viver. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa que está passando por um momento de luto, está passando por um momento de separação, Senhor, que ela vai encontrar ao Senhor no meio desse luto, que ela vai encontrar o Consolador no meio dessa dor. E eu retiro mesmo pelo poder do teu santo nome, Jesus, toda dor. Em nome de Jesus eu retiro toda a dor. Eu repreendo sobre a mente dessa pessoa toda a raiz de rejeição, todo o complexo, Senhor, que foi colocado sobre a vida dela. Eu retiro pelo poder do nome de Jesus e eu declaro sobre essas vidas, sobre cada homem, sobre cada mulher, que ainda existe uma esperança e que nunca é tarde para eles recomeçarem, Jesus. Oh Deus, coloque a mente do Senhor sobre a vida deles, coloque a mente do Senhor sobre cada pessoa que aqui está. Senhor, transforma esse coração, quebranta esse coração. Deus, traz o entendimento celestial, que nós podemos assentar à mesa com o Senhor, nós podemos assentar à mesa do banquete. Aleluia. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está tirando dores aqui nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor está tirando toda a dor, o Senhor está tirando toda a rejeição, toda a solidão. Ai, parece que eu estou muito sozinha, mas tem muita gente em volta. Parece que ninguém está me abraçando, mas o Senhor, Ele está te envolvendo nessa noite. Aleluia, aleluia. E Ele tem muito mais para você. Oh, aleluia.